Olá, eu sou a Renata Lemos e seja bem-vindo a mais um Liderança e Cultura. Hoje para falar de um tema que vem tirando o sono de alguns profissionais. Como encontrar o meu propósito pessoal e profissional. Vamos lá? Gente, eu tenho recebido algumas perguntas sobre propósito, por isso eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês. É muito comum hoje os profissionais ou pessoas começarem a sentir um vazio naquilo que elas fazem, sem entender o porquê que eu estou fazendo isso. E muitas vezes não é só quando as coisas dão errado, não. Falando um pouquinho da minha história, chegou um momento da minha carreira como executiva que eu comecei a me questionar. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu não vi um sentido para aquilo que eu estava fazendo mais. E aí eu comecei essa busca e esse estudo sobre o que é o nosso propósito, o que é o sentido para aquilo que a gente faz. Então, gente, o propósito nada mais é do que um sentido para as coisas que a gente faz. É quando a gente entende um significado daquilo que nós estamos fazendo. Então, quando o profissional às vezes me procura e fala assim, Renata, eu não estou vendo sentido, eu estou desmotivado com o meu trabalho, eu não estou vendo sentido mais nesse trabalho, normalmente é porque falta um propósito, um significado maior. Porque vamos entender, conforme o Golden Circle lá do Simon Sinek, não é o que a gente faz e nem como a gente faz. É o porquê a gente faz as coisas. E isso é válido tanto para as empresas, quanto para a sua área profissional, quanto para a nossa área pessoal também. Por que você acorda cedo todos os dias? Por que você vai para o trabalho? O porquê que você faz esse tipo de trabalho? O porquê que você faz ginástica? O porquê que a sua empresa existe? A pergunta de porquê é uma pergunta muito poderosa para que a gente possa começar a pensar no nosso propósito. Porque normalmente a gente fala assim, mas por que você trabalha? Eu trabalho porque eu quero comprar algo, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu trabalho porque tenho que trabalhar. Mas o porquê? O que está por trás daquilo? E aí, quando a gente pensa nesse propósito, nesse sentido, isso vem de onde? A primeira coisa que eu queria trazer para esse papo é, todo profissional, todos nós como pessoas ou profissionais, nós queremos ter realização. Nós buscamos realização. E essa realização, ela se manifesta de várias formas. Seja por uma questão tangível, eu quero comprar isso, eu quero conseguir aquilo, eu quero ter tanto de lucro, quando a gente olha para a organização, ou uma questão mais intangível, eu quero me sentir realizado, eu quero me sentir feliz. E isso, gente, para cada um tem um tamanho diferente. Não existe uma resposta certa. Então, o grande objeto aí de todos nós, como seres humanos, é ter realização, ok? Quando a gente vai para a psicologia positiva, ela tem um estudo muito bacana, do Martin Seligman, quando a gente fala da questão da felicidade. Isso está em 2 livros dele muito legais, que é o Felicidade Autêntica e o Florescer, que ele fala o seguinte, todos nós temos níveis de realização na nossa vida. Então a gente tem o primeiro nível, que é a vida agradável. É quando estímulos externos, eles acabam suprindo necessidades. Eu compro uma bolsa, estou feliz. Eu compro um celular novo, eu me sinto feliz. Eu compro um carro novo. Então esses são estímulos de curta duração. O segundo nível, que é a vida com comprometimento, é quando a gente utiliza as nossas habilidades, as nossas competências em prol daquilo que é importante. Então, quando você faz um esporte, quando você lidera, quando você usa suas habilidades para escrever, para falar, isso é algo que traz uma realização. E o terceiro nível é a vida com significado. É quando você consegue perceber no seu trabalho ou nas suas ações, nos seus comportamentos, um significado daquilo. Isso normalmente ele está ligado a outras pessoas. Então o líder, por exemplo, quando ele descobre, o profissional, um significado naquilo que ele faz, isso tem a ver com o impacto que muitas vezes ele traz para a vida daquelas pessoas. Então quando a gente começa a olhar para o significado, a gente está mais próximo de olhar também para o nosso propósito. E as pessoas realmente realizadas e felizes, satisfeitas com seus objetivos na vida são aquelas que elas conseguem englobar esses 3 níveis: vida agradável,
vida com comprometimento e vida com significado. E o nosso propósito, então, está ligado ao significado daquilo que a gente faz. Então, se por acaso está sentindo assim meio desmotivado, com um vazio interno, né? Comece a se perguntar, né? O que eu gosto de fazer? O que me faz feliz? Quais talentos eu tenho? Né? O que as pessoas dizem sobre mim? O que as pessoas dizem que eu faço bem? O que você faz hoje que te deixa feliz, realizado? E comece a escrever esse propósito. Eu acredito que dessa forma será mais fácil você encontrar um sentido e um propósito para aquilo que você está fazendo. E uma outra dica para a gente fechar é: o nosso propósito, ele tem algumas características. Então, ele é duradouro. Ele envolve tanto a nossa vida pessoal e profissional, né? Ou você pode ter um propósito pessoal e um profissional. Ele não pode esquecer de estar alinhado aos nossos valores, ou seja, aquilo que é importante para a nossa vida, e normalmente ele traz uma inspiração, né? Então, quando você escrever seu propósito, quando você falar do seu propósito, feche seus olhos, observe o sentimento e vê o que isso traz de impacto e como você se sente. E dessa forma você vai estar mais perto ainda do seu propósito. Espero que tenha ajudado. Espero que a partir dessas dicas e desse papo você encontre um sentido para aquilo que você está fazendo e que você se sinta muito mais feliz e realizado, porque é isso que importa, tá certo? Bom, então se você gostou desse papo, compartilhe, comente, deixe seus comentários e eu sigo aqui com você, preparando mais um assunto muito bacana para o nosso próximo papo.